Fala, gente, tudo bem com vocês? Esta é mais uma palavra que você vai ouvir aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz que Deus tem ministrado o seu coração através dessas mensagens. Muito obrigado. Eu quero dizer para você, antes de começar, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar. Isso ajuda o vídeo mais longe e é muito bom, tá bom? É só isso que eu sei falar. Salmos de número 13, versículo de número 1 diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Veja, essa é a maior aflição da gente. É quando nos parece que Deus não está ouvindo. Quando parece que o eco do silêncio é tão insuportável que a angústia aprisiona o nosso coração. Quando você lê Jó em um determinado momento reclama da mesma coisa, diz: ó Senhor, Tu não me ouves, o Senhor não está me vendo. E o nome disso é silêncio de Deus. Aí a gente tem 1 milhão de canções que falam sobre o silêncio de Deus, que no silêncio de Deus, Deus está trabalhando, que no silêncio de Deus há palavras e muita coisa. Mas ninguém está preparado para viver silêncio de Deus, principalmente para aqueles que querem muito a voz do Senhor. É uma das coisas que afligem a nossa alma, porque nós temos uma pergunta e nós queremos uma resposta. Nós temos uma circunstância e a gente quer a saída, e essa saída vem de Deus. A resposta vem e aí Deus não fala. Quer ver? Tem gente que faz planos, isso é o correto. Faz planos, coloca nas mãos do Senhor e diz: Deus, eu quero a tua resposta. Aí Deus não responde. Eu respondo mensagens todos os dias: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E às vezes a resposta é porque provável que Ele não esteja falando. Ai, não consigo. Ouviu alguma coisa? Agora que eu estava falando ou não? Não é que eu não estava falando mesmo. Eu estava em silêncio. Quer ver? Ouviu sim? Eu falando sim, ouviu? Que eu não falei. Ouviu a palavra pode ir? É que eu não falei. Ouviu a palavra pode fazer que eu estou junto? É porque eu não falei. E com Deus é igual. O silêncio de Deus não é uma perfeição, uma permissão, assim como o silêncio de Deus também não é ausência. Eu estou aqui, mas não estou falando. Eu não estou falando e por isso também não estou permitindo. Tem gente que entende errado o silêncio. Tem gente que silêncio de Deus para si é resposta e não é. E tem gente que pensa que silêncio é ausência. Não é. Eu vou lembrar para você, nunca mais você vai esquecer. O silêncio de Deus não é nem sim e nem não. Silêncio de Deus não é resposta. Veja, Deus não é o seu Madruga. Quem cala consente. Isso só aconteceu no Chaves. Meu Deus, só eu que tenho essas referências antigas. Quem cala consente. Não, calar é calar. Assim como o silêncio não é resposta, silêncio também não é ausência. Enquanto Jó estava reclamando da ausência, Deus estava presente.
enquanto Davi estava dizendo que a face do Senhor não estava virada para ele, a face do Senhor estava contemplando ele. Agora, eu sou sincero, não é fácil lidar com silêncio. Oh, como é difícil. Você já pediu alguma coisa para alguém e essa pessoa não respondeu? Você mandou mensagem para alguém no WhatsApp, a pessoa visualizou, ficou 2 azul. Ela visualizou, e você sabe que ela visualizou, e ela não respondeu. Isso te irrita, mas você faz isso também. É que nem sempre é a hora de receber a resposta. Nem sempre você está preparado para a resposta. Com Deus é igual. Você mandou, Ele viu, mas ainda não é a hora de falar nada para você. Aí você diz, qual é o critério? O critério é dele, não é seu? Qual é o seu critério quando você não responde alguém? Ah, meu amor, qual é o critério quando você não me responde? Você não responde muita gente às vezes. Você sabe, a minha esposa me ensinou algo esses dias no WhatsApp. Amor, você quando lê alguém te mandar alguma coisa, você não vai responder na hora, então arquiva a mensagem para responder depois. Isso me fez chamar a atenção enquanto eu vinha para cá. Minha esposa está dizendo, nem sempre você não responde porque não quer responder. Talvez não seja a melhor hora. Talvez o que você quer falar não é dessa forma que a pessoa quer ouvir. Sabe, às vezes Deus está em silêncio, não é porque Deus não está presente, é porque a forma que Deus vai falar com você é diferente da maneira que você precisa, ou perdão, deseja ouvir. E nem sempre há a sua opinião refletida na voz de Deus. Porque tem vezes que Deus fala e você fala assim, acho que não falou. Eu, com todo respeito, tá bom. Ai, pastor, eu queria saber se eu podia namorar com aquela pessoa que não é de Deus. Eu quero saber uma resposta. Aí a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual. Aí você diz, mas eu queria que Deus falasse comigo. Ah, mas eu queria um raio. Irmão, não é Zeus, é Deus. Tem gente pedindo sinais contra a lógica da voz de Deus. Tem gente batendo de frente porque não concorda e está querendo criar sua própria verdade, ou então está dizendo que Deus está quieto. Irmão, Deus fica em silêncio, mas quando Deus responde, o surdo às vezes é você. E tome massagem de ego. Ai, pastor, eu queria saber porque, tá tudo aqui, irmão. Você quer que Deus abra a boca? Abra a Bíblia. Você quer que Deus fale com você? Ou leia a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai para a palavra. Aí, irmão, é específico. Então espera, que Deus sabe a hora certa de falar com você. Deus sabe a forma, Deus sabe o jeito, Deus sabe quando, Deus sabe a hora. Agora, não se mova se Deus não falar com você. Provérbios capítulo 16 diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem, é uma garantia, ele vai responder. Então, enquanto ele estiver em silêncio, não se mova. Se ele falar para ir, vai. Se ele falar para não ir, não se finge de surdo. Sabe por que tem muita gente dando errado na vida? Sabe por quê? Porque estão se fingindo de surdo com aquilo que é claro na voz de Deus. Estão casando errado, estão fazendo sexo antes do casamento,
estão se metendo com coisa que não era para se meter, estão se embriagando, estão fazendo de tudo. E Deus já falou sobre tudo isso lá atrás. Eu sei que é difícil às vezes ouvir uma palavra como essa, irmão, mas essa é a voz de Deus. A voz de Deus diz não faz, a voz de Deus diz não vai, a voz de Deus diz não pode, a voz de Deus diz se cale, a voz de Deus fala para, a voz de Deus é a voz de Deus. Só que a voz de Deus, ela é tão perfeita que ela não te responde pensando no agora, ela responde você pensando no teu amanhã, ela responde você pensando na tua eternidade. Você que é para agora, Deus está vendo você para sempre. Termino dizendo para você o seguinte: silêncio de Deus é silêncio, não é resposta. A resposta de Deus é fala. Deus fala. Deus fala. Mas nem sempre Deus vai falar aquilo que você quer ouvir. Você está preparado? Com todo o amor, você está preparado para pedir para o Senhor uma coisa e ouvir de Deus não? Você está preparado para chorar aos pés do Senhor, tentar emocionar o Senhor e dizer é isso que eu quero, e Deus dizer não? Aí você vai dizer não. Então, é por isso que Deus está em silêncio. Deus está esperando você amadurecer para poder te responder da maneira certa. Sabe o que é engraçado? Eu não tenho o final de nenhuma mensagem que eu prego. Deus me dá só o início e eu termino ela aqui junto com vocês. Tem coisas que eu prego que Deus não me dá antes para eu ficar com medo de falar, para eu não ficar pensando em quem vai ouvir para não falar. Tem coisas que Deus me dá agora para que na intrepidez eu fale e não me acovarde daquilo que é para ser falado. Tem coisas que Deus vai revelar para você só na hora, porque se te fala antes você não vai. Deus, em nome de Jesus, nós confiamos na tua voz, confiamos no teu silêncio, porque sabemos que o Senhor sempre está presente. Nós te amamos, amamos a tua voz, amamos o que o Senhor é, amamos o que o Senhor tem, amamos tudo, porque o Senhor é tudo. E não há nenhum outro som, não há nenhuma outra voz que não nos importe mais, senão a tua palavra. Se for sim, será sim. Se for não, será não. E se o Senhor não falar, eu espero por ouvir. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu quero que você fique comigo até o final. Dedique tempo, elimine as distrações, desfrute de uma palavra que Deus tem para o seu coração. Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Já curte o vídeo, rapidinho, só apertar o like. Isso faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, mande para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que toda segunda-feira tem uma palavra para você aqui às 7 horas da manhã. Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 25, diz o seguinte: mas quando era madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Eu já falei sobre esse texto algumas vezes.
Já falei sobre viver o extraordinário, sobre provocar milagres, sobre crer e desafiar a fé. Mas sabe, alguns dias atrás eu estava lendo um livro cujo qual levantou uma das dúvidas no meu espírito, e que é a dúvida de muita gente. Será que é a voz de Jesus? Por exemplo, quando Pedro ele pergunta se Jesus é Jesus mesmo, ele propõe um desafio. Ele diz: se é o Senhor, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. De outra maneira, ele está dizendo: se você é quem eu penso que é, você tem poder para fazer o que eu estou te pedindo. E se você não for quem eu penso que você é, você não vai aceitar o desafio, entende? Então fica óbvio que a dúvida não é nossa, a dúvida é de quem anda com Ele. Porque em algum momento a gente não vai ouvir, ou talvez vai ouvir e não vai identificar, e vamos precisar fazer uma prova. Existe um momento que sim, você vai aprender a ouvir e nunca mais vai deixar de reconhecer. E isso é o fruto da intimidade. Quem é íntimo com o Senhor ouve a voz de Deus no vento, na chuva. Ouve, sente, entende o que eu estou te dizendo, conhece Deus pelos sinais que dá. Eu tenho meus meninos, eles já me conhecem um pouco, meu olhar já diz muito mais do que palavras para eles. Intimidade com o Senhor pressupõe que Ele às vezes nem precisa falar, que eu já conhecendo o coração, já sei o que devo fazer. Mas essa dúvida, ela é necessária, porque ela é necessária para nos proteger de vozes que não é a voz de Deus. Quantos de nós já ouvimos vozes que não eram vozes de Deus, acreditamos que era a voz de Deus e nos frustramos? Quantas vezes nós fomos incentivados a tomar uma postura, uma decisão, como se fosse Deus nos mandando, e Deus não mandou, e a gente tomou a decisão errada, e depois a gente descobriu que a voz que nos guiou não era a voz dele, era a voz da consciência, era a voz de alguém mal intencionado, ou de um profeta da carne. Então essa mensagem, ela nos aponta para a voz de Jesus e nos desvia de vozes que não são dele. Agora, é preciso saber o porquê queremos a voz e se queremos aceitar a opinião da voz. Porque uma coisa é muito clara para mim, uma coisa é muito clara sobre nós, a nossa geração. Nós até queremos a vontade de Deus, só não queremos, a voz dele, só não queremos a vontade dele. Entendeu? Eu vou repetir porque confundi a palavra. Nós queremos a voz, mas não queremos a vontade que está por trás da voz. Eu costumo dizer, e repito novamente, se repetir novamente, isso é pleonasmo, não vou repetir mais, me perdoem. Mas deixa eu falar algo. Tem gente, escute bem, tem gente que pede para Deus algo e Deus responde não. Aí sabe o que a pessoa diz? Deus não está falando comigo. Sabe por quê? Porque a voz que ela ouviu, que é a voz de Deus, não reflete o desejo do coração dela. Então aqui temos um outro problema, entende? Vai aflorando problemas para responder essa pergunta. O segundo problema, sabe qual é? É a quantidade de vozes que a gente administra dentro do nosso coração. A gente tem a voz da nossa consciência, a gente tem a voz das pessoas que são os críticos, a gente tem a voz dos sábios, a gente tem a voz de tanta gente, que quando a gente precisa de uma só voz, a gente precisa saber silenciar todas as outras. Eu confesso para você que tem coisas na minha vida que nem um sábio consegue me ajudar, que eu precisarei de uma resposta do Senhor. E aqui eu preciso entender a fonte primária, a primazia da voz, a palavra. A Bíblia diz no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, que a palavra de Deus é inspirada na sua totalidade por Deus. Portanto, se você quer uma resposta de Deus, o primeiro endereço que você tem que buscar é na palavra. Tem gente que busca em tudo que é lugar. Tem gente que busca os profetas de conveniência. E eu falo isso com todo respeito. Tem pessoas que dependem dos profetas para sobreviver na fé.
Você precisa de um oráculo de Deus o tempo inteiro dizendo para você, mas nem sempre esses oráculos são genuínos. E muitas das vezes eu já vi com os meus olhos pessoas tomarem decisões equivocadas baseados em algo que Deus não disse. Tem gente que baseia no achismo. Eu acho que. O acho também não funciona. Agora, se eu sei que a primazia da palavra, da direção vem da Bíblia, e se já está aqui, se pressupõe que algumas decisões sejam óbvias, que algumas decisões não precisam ser espiritualizadas, algumas decisões não precisam de uma prova, de um raio do céu. Não, a Bíblia está aqui para dar sentido. O que tem que fazer está aqui, o que não tem que fazer está aqui. Qual é a forma? Está aqui. Como que eu devo proceder no casamento? Está aqui. Como que eu devo educar os meus filhos? Está aqui. O manual da vida, de sobrevivência da vida, está na palavra. E não foi o escritor que escreveu comum, foi o próprio Deus que inspirou escritores para deixar para nós um legado perfeito e precioso. E eu vou dizer, meu lindo, não tem como ignorar a Bíblia. Não tem como dizer não. O que eu não concordo não é para mim. Ou você aceita o todo, ou não aceita nada. O Evangelho é completo. O Evangelho não é a parte que se encaixa na vida que eu quero. Não, o Evangelho é um poder para transformar. Ou eu pego, assino todas as cláusulas, ou não assino nenhuma. O Evangelho transforma de dentro para fora. Não tem como se entregar a palavra, a direção da voz, da presença do Senhor e permanecer igual. Não tem. Não tem. Eu sou um evangelista e o que mais é comum de me perguntarem é: Dave, eu preciso mudar para tomar a decisão de aceitar a Jesus como Salvador? Quem acha que sim? Levanta a mão. Cheiro de pegadinha. É óbvio que não, você não precisa transformar para aceitar a Jesus. Agora, bebê, meu lindo, presta atenção. Depois que você reconhecê-lo como seu Salvador, aí sim, meu lindo, vai começar uma mudança, uma metamorfose, uma metanoia, que vai ser tão absurda, que você não vai conseguir se identificar e se reconhecer. Porque isso é o Evangelho, não dá para aceitar uma parte, você aceita o todo. Agora é bom, por que eu estou falando isso? Porque todos os padrões estão na Bíblia, e todos os erros da sociedade, do mundo, do homem, é quando a gente ignora a Bíblia. Então eu sei que a gente deseja pelo sobrenatural. Eu sei que a gente deseja pelo comando divino. Deus falando: olha, meu filho, fofinho, vai pela direita, depois você pega a esquerda. Eu sei, eu já vivi isso e sei que é maravilhoso. Mas você não chega nisso sem passar por isso. Senão você vive uma fé que não é madura. Você vive uma fé que depende de sinais o tempo inteiro. Agora, quando você sabe por onde anda, você não precisa mais de sinais. Você já conhece a lógica. Você já sabe o que tem que fazer. Meu lindo, eu sei como eu tenho que tratar minha esposa. Eu não preciso perguntar para Deus uma palavra, um sinal sobre, porque já está aqui. Amai as vossas esposas assim como Jesus amou a igreja. Aqui. E quando a esposa quer saber, está aqui. Está tudo aqui. Então nós precisamos da voz de Deus, sim, mas a voz de Deus já está revelada na palavra. Agora, existirá momentos, e aqui eu posso entrar numa segunda parte, que nós vamos precisar de algo exclusivo e personalizado. Que vai ter o meu nome, o meu RG e o meu CPF como endereço da palavra. Sim, Deus fala com o homem dessa maneira. Porque se Deus não falasse, não teria deixado tantos relatos quando Deus se revela para uma pessoa. Quando Deus desce e fala com um homem. Deus fez isso várias vezes. O que impede de Deus fazer isso comigo? O que impede de Deus fazer isso com você? E aqui é onde a dúvida do início da mensagem aparece. Mas como eu sei que é a voz de Jesus? Faça a prova. A prova de Pedro foi: se é o Senhor, me chama sobre as águas. A tua prova, qual vai ser? Não sei, você vai ter que fazer. Seja criativo. Eu já fiz provas com Deus que eu tive que ser criativo. E eu não sei porque Deus atendeu, mas Deus atendeu.
Quando nós recebemos uma palavra sobre meu filho, sobre o local de nascimento dele, nós fizemos 3 provas com Deus, uma atrás da outra. Nós apresentamos as 3 e Deus nos mostrou nas 3 provas que era a decisão que nós teríamos que tomar. Agora, essa é a questão, é porque a decisão cujo qual Deus nos provocou a tomar não tinha lógica nenhuma. Então, porque não tinha lógica e sentido para mim, eu precisava ainda mais da resposta. Você está entendendo o que eu estou falando? Você compreende que para algumas coisas que Deus exige de nós, exige um grau de noção e percepção da voz dele para que a decisão seja tomada da maneira certa? E se Deus pedir para você algo que não faça sentido nenhum com o que você está vivendo agora? Você vai fazer a pergunta: como eu sei se é Jesus? A resposta: faça a prova. Faça a prova. Mas você só vai saber como fazer a prova se você ter passado por aqui primeiro. Eu amo quando o Pedro é o mais vida louca dos discípulos, irmão. Disparado. O Pedro era o cara que, se eu fosse Jesus, eu tinha demitido ele por justa causa na primeira semana. Não ia rolar, não ia estar no time, não ia aguentar, irmão. Era pressão demais. Porque eu também sou Pedro, então Pedro com Pedro, uma confusão. Mas ia sair no soco na primeira semana. Agora, escuta aqui. Olha que interessante, né? Jesus vem andando sobre as águas. Qual é a outra pessoa que Pedro conhecia que andava sobre as águas? Isso me irrita um pouco, eu confesso para você. Qual é a outra pessoa do network do Pedro? Você fica já revoltado. Que tem o poder de andar sobre as águas. Ah, Jesus. Nossa, se for o Senhor. Não, irmão, é porque a percepção inicial já começou errada. Eles pensavam que era um espírito. Eles gritaram: é um fantasma. Na outra tradução vai dizer: é um espírito. Aí Jesus teve que dizer: não, gente. Lembra, se eu sou Jesus, eu falo: então fique com o espírito. Eu vou ficar irritado. A pessoa não reconhecer minha voz. Eu estou todo dia com vocês, eu prego para vocês, vocês estão me ouvindo, vocês não reconhecem minha voz. O problema é de vocês. Só que Jesus sabia que havia entre ele e o barco ondas, vento e tempestade. Então o que está no meio de nós e Deus, muitas das vezes, é o que nos impede de ouvir a voz dele com clareza. Obviamente existem tempestades que nós não provocamos, mas tem tempestades que nós provocamos e que ficam exatamente no meio de nós e de Deus. Lembra sobre silenciar as vozes? Muitas das vezes, para a gente ter a certeza da voz, a gente vai ter que silenciar todas as outras vozes. Até tempestades que às vezes nós não provocamos, mas que, se está à nossa disposição de silenciar, a gente vai ter que silenciar. Escolher a voz que vai dominar o coração. Eu confesso para você que eu tenho uma coisa que eu acho engraçada que acontece comigo. Que é quando as pessoas me perguntam assim: oi pastor, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu signo? Ai, Áries. É Áries, eu sou de Áries. Nossa. Aí a pessoa diz: ai pastor, então você é assim, suas decisões, ó. Por que me incomoda um pouco? Eu tenho o maior respeito, você pode acreditar no que você quiser, mas como eu conheci Jesus, eu entendi que Jesus é suficiente, a voz dele é a única que deve prevalecer sobre a minha história. Você entende? Então, quando eu falo de silenciar a voz, não adianta você dobrar o joelho de manhã e ver o horóscopo 1 hora depois. Ou você tem que escolher qual fonte que você vai confiar e qual voz vai dominar o teu coração. Ai, queria falar de outras coisas pesadíssimas, mas vamos deixar pra lá, né? Ai, muita polêmica já, muita treta. Eu estou há 4 anos sem treta. As pessoas só brigam sozinhas, não brigo. Então não quero começar agora, né? Deixa pra lá. Mas a questão é que a voz de Jesus é suficiente. A voz de Deus é suficiente, ela é perfeita. É só Ele que pode fazer o impossível. Então, eu acho interessante a sensibilidade de Jesus com Pedro, porque Pedro era o menos indicado a andar nas águas, né? Jesus podia ter dito assim: não, Pedro, é viagem, não. Deixa o João, então, que o João é mais top, mais querido, mais bonzinho. Mas o Pedro é o mais afoito, e o mais afoito, às vezes, infelizmente, é o que leva primeiro. E o afoito falou assim: se é o Senhor que está aí,
Me chama que eu vou contigo sobre as águas. Jesus diz o quê? Vem. Bom, agora Pedro... Jesus disse, mas ele ainda não está andando sobre as águas. Entendeu? Ele está assim, ai, agora ele falou que é para ir, né? Então acho que não é espírito. Ai, meu Deus, mas será que é ele mesmo? Mas você não fez uma prova, Deus deu o sinal. Você ainda não vai acreditar? O que você precisa mais? De um raio? De um pincher te falando alguma coisa? Não sei. Uma coisa sinistra que você quer. Aqui, eu preciso te falar uma coisa. Se você está no meio do mar, é melhor que você permaneça no barco e não pule dele. Porém, se você está no mar, dentro do barco, e a voz de Jesus está te chamando para fora, é melhor que você não fique dentro do barco. Ou você confia, ou você não confia. Ou você deseja pela voz, ou você ignora a voz. Agora, se você pediu e ele respondeu, saia do barco. Mesmo que isso te coloque em risco. Mas que graça tem a vida se não tiver um pouquinho de risco. Bom, Pedro já deve ter olhado para João e falado assim, tô brincando, né, irmão? Mas eu já tava... Tu é o amado, mas quem tá andando sobre as águas sou eu. E Pedro vai em direção ao dono da voz, em direção a Jesus. Só que aí a Bíblia diz que ele percebe o vento que era contrário, e aí ele afunda. Isso aqui é, sabe, cirúrgico. Nós podemos nos mover de maneira inicial pela voz de Deus, mas se no meio do processo a gente perder o contato com a voz de Deus, tudo aquilo que estava acontecendo começa a parar de acontecer. Ou a voz de Deus nos guia até o final dos nossos dias, ou a gente vai viver caindo, pedindo socorro para poder levantar, caindo, pedindo socorro para poder levantar. Não precisamos disso. Eu quero a voz, eu ouço a voz e eu caminho em direção a ela. Jesus, o que o Senhor quer de mim? Talvez você não perceba, mas Jesus já está te chamando há muito tempo. Está te chamando a viver uma vida segundo a vontade dEle. Está chamando você para tomar decisões que talvez você até agora não tomou, e já está te chamando há muito tempo. Ouça a voz, identifique a voz e siga a voz. Mas Dave, para isso vou ter que percorrer um caminho que nunca caminhei. Mas se Deus está chamando, a voz está à frente, direção, vai na direção. Se não tiver chão, Deus constrói o caminho. Se não tiver cerca, Deus constrói a cerca. Se não tiver proteção, Deus constrói a proteção. E se você naufragar, Deus resgata você para a superfície. Só que tem que estar na direção da voz dEle. Pedro está naufragando. Aí de repente ele fala assim, Jesus puxando ele para cima. Imagina o fiasco, irmão. Imagina o João no barco assim. Andou, né? Mas tá aí, ó. Eu gosto de criar uma rixa entre os discípulos só para ver a contenda, mas não adianta nada. Mas o final é, Jesus resgata ele e volta para dentro do barco. E aí Jesus volta para o barco com Pedro, top. Pedro tá assim para Jesus assim, ó. Tu é o cara, mano. Sinistro. Os outros discípulos estão todos assim, ó. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Porque a Bíblia diz que quando Jesus entrou dentro do barco, ele falou, acalma-te, vento, quieta-te, mar. E naquele exato momento o vento parou de soprar e o mar ficou liso. Então agora não é mais sobre Pedro, e nunca foi sobre o Pedro, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, sempre foi sobre a glória de Deus aparecendo através da voz e do resultado da sua voz. Quando eles voltam
para a margem, eles estão tudo entrando na cidade assim, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Jesus é doidão, é sinistro. Calmou o mar, a tempestade, e andou com Pedro em cima das águas. E se eu falar para vocês que ele quase naufragou, Jesus salvou, nossa, se vocês tivessem, ia ficar doido. Ai, lindo, só vive isso quem caminha em direção a vós. Só vive isso quem passa pela palavra e desfruta do extraordinário. Então agora, começamos o caminho. Comece pela palavra para viver o extraordinário. Busque o Senhor em todo tempo, enquanto se pode achar. Ele responde a nossa oração. Salmo 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Eu estava com um amigo meu agora essa semana, nós estávamos orando, e quando terminamos a oração, sentamos num banco e ficamos em silêncio, quando de repente a presença do Espírito Santo veio e encheu o lugar. Nós clamávamos por aquilo, era o que eu estava pedindo ao Senhor, uma presença de refrigério, ou seja, Ele ouve, Ele responde, Ele fala. Mas nunca esqueça, sempre começa pela palavra. Você precisa da voz de Deus? Então agora saiba que a próxima vez que você ouvir, você vai fazer uma prova. E se Ele falar no meio da prova, saia do barco e caminhe em direção a Ele. Amém? Jesus, a tua voz é o norte, a tua voz é a bússola, a tua voz nos atrai, e é isso que queremos perseguir até o final dos nossos dias. A tua direção, a tua voz, a tua presença, Jesus. Pai, obrigado por falar conosco, obrigado por se revelar a nós. A tua presença é perfeita e extraordinária, incomparável, e a tua voz é doce como mel. Jesus, obrigado. É assim que eu oro, crendo em um Deus de respostas e de um agir sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, verso 13, diz: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Eu vou te dizer o que está acontecendo aqui. A Bíblia, ela começa, principalmente nos evangelhos, com a expectativa da chegada de Jesus. E o homem que anunciou Jesus no deserto era João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto. Esse não era o único adjetivo dele, não. Ele era um amigo de Jesus. O primeiro contato que João Batista teve com Jesus foi ainda no ventre. A Bíblia vai dizer que Maria vai com Jesus na barriga, na casa de Isabel, que está esperando João Batista já com 6 meses de gestação. E a Bíblia diz que quando Maria saúda Isabel, o neném que está dentro do ventre de Isabel salta de alegria. Uau! Ali nasceu uma amizade, um amigo. João Batista é um amigo, é aquele que está na beira do rio dizendo: olha, eis que vem alguém após mim que é maior do que eu, cujo qual não tem o direito de atar as alparcas. Ou seja, ele sabe quem é, mas ele é um amigo de Jesus. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que o céu se abre, uma pomba desce sobre, e João Batista é aquele que tem um privilégio de batizar Jesus. Porém acontece uma coisa: João Batista é perseguido e Herodes assassina ele. João Batista é morto, e a notícia da morte de João Batista chega para Jesus. E aí você para pensar o seguinte: Jesus é Jesus, é Deus, é homem, mas é Deus. A questão é como que Jesus reage a um impacto como esse.
Como que você reage a um impacto de dor? Como que você reage a uma perda? Tem gente que não reage. Tem gente que não consegue reagir. Tem gente que não reagiu até hoje. Está cheio de gente que ainda não sepultou os seus mortos, que ainda não sepultou as suas perdas, que ainda está armazenando tudo no seu coração, que ainda está aqui sufocando, tirando as noites de sono, maltratando durante o dia, o tornando mal amado. A missão foi bloqueada porque as dores são maiores do que as perspectivas de viver e ser feliz. O impacto dessa mensagem para Jesus é muito grande. E pela primeira vez na Bíblia, Jesus pede para ficar sozinho. Sabe o que é engraçado? Jesus pediu para que ninguém tivesse com ele pela primeira vez. Sabe o que Jesus queria fazer? Se resolver. Jesus queria sarar-se. Jesus queria sepultar a sua dor, porque havia multidões o esperando. Eu quero dizer para você que enquanto você não sepulta suas dores, há gente gemendo de dor, porque a expectativa de socorro virá através das suas mãos. Enquanto você não se sara, é impossível ser ferramenta de cura para alguém. É impossível estender as mãos para alguém, porque quem precisa de ajuda é você. Então permita-se ser sarado, permita-se ser curado, permita-se que essa dor desapareça. Não vai tirar a memória do seu coração, mas a dor precisa ser sepultada. E se precisar de um tempo de pausa, pare. Mas pare de correr fingindo que está tudo bem. Pare de trabalhar fingindo que está tudo bem. Pare de agir que está tudo bem, como se tivesse tudo bem, porque não está. E se não está tudo bem, não adianta fingir, não adianta disfarçar, porque a nossa vida gera um reflexo daquilo que está sufocado dentro do nosso coração. Eu quero dizer para você, Jesus foi para o meio do mar. Eu fico imaginando a cena. O nosso amado remando sozinho dentro do barco, a lágrima correndo, e os discípulos todos sem entender e saber o que viria após. Só que no meio dessa história, a multidão sabe que Jesus está. Que Jesus está na área. Então todo mundo por terra começa a seguir os passos da direção de Jesus. Mas Jesus não está curando ninguém agora. Jesus não está dando nenhum sermão. Jesus não está pregando. Jesus não está demonstrando amor, salvação. Não, Jesus está demonstrando humanidade. Jesus está ensinando eu e você. Está doendo? Para. Está machucado? Para. Permita-se tratar. Está doendo? Para. Não está tudo bem? Para de fingir. Para de dizer que está tudo bem para os outros. Para de sorrir. Porque o sorriso está amarelo e todo mundo está percebendo. É melhor chorar agora, durante um dia, e rir depois a vida inteira, do que viver a vida inteira rindo de maneira falsa e chorando nas madrugadas e não ter sono suficiente para fechar os olhos e ter paz. Para. Algumas semanas atrás eu cheguei em casa e tinha um balão escrito "New Baby's Coming". Um novo bebê está vindo. E foi uma alegria gigantesca. Foi uma festa gigantesca. Mas passou alguns dias e a minha esposa percebeu que algo não estava normal. Não tinha mais bebê. Se tratava de uma gravidez ectópica, estava nas trompas e não progrediu. Eu tinha falado para todo mundo já. A gente estava feliz demais. Eu tenho que aprender com Jesus. Eu preciso sepultar as minhas dores. Eu preciso sepultar as minhas dores. Eu vou te falar o porquê. Porque tem uma multidão me esperando do outro lado, esperando pão, alimento, cura, vinho. E se eu não estiver bem, se eu não tiver curado, é impossível eu vender algo que eu não acredito. É impossível falar algo que não é a minha realidade. Não dá para fingir a vida inteira. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar estar recluso para resolver-se. Senão a vida não segue.
E eu me escondi. A minha esposa se escondeu e nós oramos juntos. E há alguns dias atrás eu recebi uma mensagem da minha esposa. Eu estava viajando e aquele balão que estava escrito New Baby's Coming, a minha esposa tirou o baby e ficou New is Coming, que significa o novo está vindo. Sabe o que é isso? Enquanto você não sepulta suas dores, não tem nada novo. É simplesmente as mesmas coisas, a mesma dor, a mesma ferida. Mas quando você sepulta a dor, o novo de Deus surge sobre você. Deixa eu dizer, vocês fazem parte do novo de Deus sobre a nossa história. Isso não apaga uma memória, mas me faz entender que se eu não sepulto lá, eu estaria morto aqui. Jesus foi para o meio do mar, ficou à parte, escondido. Se chorou, a gente não sabe, mas eu, porque conheço Jesus, eu creio que chorou. Chorou com Lázaro, quanto mais não chorou com João Batista. Mas Jesus tem uma missão. A missão dele era nós, era a gente. Tinha muito mais para fazer. Se ele não se resolve, a gente não estava resolvido hoje. A Bíblia diz que no versículo posterior, Jesus está voltando. Jesus está tão bem resolvido que a Bíblia diz que todo mundo que estava doente foi curado. Tem alguém feliz com isso que pode dar um pequeno glória a Deus, por gentileza? A Bíblia diz que Jesus está tão bem resolvido, Jesus está tão bem sarado, tão bem consigo mesmo, sabendo que a missão continua, que todo mundo que estava doente foi sarado. A manifestação dele se prolongou durante o dia e de repente sentiu-se falta de comida. Ele está tão bem resolvido que multiplicou pão e peixe e todo mundo comeu. E esse é chamado do milagre da multiplicação, aonde Jesus alimentou uma multidão. Ele pegou o pouco que alguém tinha e transformou em muito. Mas só aconteceu isso porque as dores ficaram no lugar certo, sepultadas no meio do mar, aonde ninguém viu, aonde ninguém soube o que aconteceu. Mas o resultado da praia me deixa saber, vai tudo bem. Oi, tudo bem? Que bom que você chegou aqui nessa mensagem. Eu creio do fundo do meu coração que vai ser excelente para a sua vida, vai te ajudar muito. Eu só queria te pedir um favor antes. A gente está aqui sempre, toda segunda-feira cedo. Eu queria que você fosse notificado quando a gente colocasse um vídeo novo. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e, claro, curte o vídeo, comenta que isso ajuda a ir mais longe e mais pessoas são abençoadas junto com você. Vamos pro vídeo? Que Deus te abençoe. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 33. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e vendo, teve compaixão dele. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando nele azeite e vinho nas feridas. E pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares na minha volta eu vou pagar. Amém? Sabe, eu fiquei pensando muito em todos os cenários, em tudo isso que nós estamos vivendo, em todos os desdobramentos. E algumas coisas me surpreenderam muito nesse período de pandemia, que foi ver a solidariedade das pessoas uns pelos outros, sabe, ajudando,
colocando os ombros debaixo da cruz daqueles que precisam de força para carregar. Sabe, gente colocando comida na mesa dos outros, ajudando. E eu fiquei vendo também nesse cenário a quantidade de pessoas que, porque estão nesse momento em confinamento, o quanto também despertou ódio e julgamentos em cima dos outros. Você consegue parar para perceber que no meio de um cenário onde tem gente morrendo, tem gente se preocupando com a vida do outro, ferindo, machucando também? Você consegue perceber que há muito ódio às vezes no lugar onde deveria ter muito amor, principalmente no tempo que nós estamos vivendo? E eu, nesse período, consegui aprender também a discernir a diferença de uma palavra chamada empatia para aquilo que nós pensamos ser empatia, que é a esmola. Empatia é diferente da esmola. A esmola você dá e vai embora. A esmola você dá, mas não se envolve. A esmola você entrega e não olha nos olhos. A esmola você dá, mas não sente na pele. Você não se coloca no lugar do outro. E isso você vê tanto nas situações ruins, você vê nos julgamentos, você vê nas brigas, e você vê também nas filantropias, nos momentos bons, que a empatia de verdade, ela não acontece. E o modelo principal de empatia, de sentir na pele, é de Jesus. Ou seja, se nós que nos colocamos na posição de cristãos não formos verdadeiramente empáticos com tudo aquilo que está acontecendo, nós não podemos dizer que estamos copiando o modelo certo, o modelo de Cristo, o modelo bíblico, que é a empatia de Jesus, não a esmola. Sabe, e você vê a falta disso na ação das pessoas no dia a dia, essa empatia real de se colocar na pele. Nós julgamos os outros, mas nós não nos colocamos na pele dos outros. Nós ajudamos os outros, mas nós não nos colocamos na pele dos outros. Veja os julgamentos, veja tudo que acontece. Ninguém se coloca na pele de ninguém, por isso que é tanta maldade às vezes na fala. Por isso às vezes a nossa filantropia é tão carregada de qualquer outro princípio do que verdadeiramente a empatia. Por isso que às vezes a nossa ajuda ela não é real, é porque nós não sentimos a dor do outro. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram esses dias, e eu fiz uma pergunta assim: a pandemia foi bom para você? Sim ou não? E eu confesso que eu imaginaria uma coisa, talvez seja esperança demais da minha parte, mas eu imaginei que todo mundo iria dizer: não, a pandemia foi péssima para mim. E aí você diz: mas por quê? É porque se é ruim para alguém, não pode ser bom para mim. Se tem alguém sofrendo, não pode ser bom para mim. Mas então, se tiver o mundo, alguém sempre está sofrendo, então eu não vou poder ser feliz. Não confunda. Eu estou falando de um cenário de alguém que está doendo do meu lado, e eu não posso fingir que isso não existe. Existem coisas boas, claro que sim. Aproximou famílias. Tem gente que está tendo lucro nisso tudo. Tem gente que está ganhando alguma coisa. Mas veja, tem muito mais gente sofrendo do que sendo abençoado nesse período. Então, eu posso dizer: não, olha, tem acontecido coisas boas, mas essa pandemia não pode ter sido considerado algo bom, porque tem gente sofrendo também. E isso é se colocar na pele do outro. Sabe, não é a hora de a gente contar boas histórias no sentido de afrontar a dor de tanta gente. A gente tem que ter esperança, mas a gente não pode ser apático à realidade de tanta gente que perdeu pessoas, que perdeu gente da família, que está sofrendo, que está perdendo emprego. Então, aonde está o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio das minhas ações tem que estar sentir a dor do outro.
e ser verdadeiramente alguém importante nesse tempo. Mas esse tempo vai acabar, então isso tem que ser levado para a minha vida para sempre. Eu amo essa palavra que nós lemos agora, porque é exatamente o princípio de sentir a dor do outro, de se colocar na pele do outro. Não é simplesmente ajudar, é parar, olhar nos olhos, se importar. A minha esperança é que se todos nós pudéssemos ter um dia, pelo menos uma vez ao dia, parar e se colocar na posição do outro, a gente seria muito melhor e resolveria muito mais rápido todos os nossos problemas. Sabe, Jesus é o modelo, Jesus é o bom samaritano. A Bíblia diz que o sacerdote passou e não ajudou, o levita passou e não ajudou, e mesmo se tivesse lançado uma esmola, não seria uma ajuda. Agora a Bíblia vai dizer que o bom samaritano, Jesus, Ele parou. A Bíblia diz que Ele desceu do seu cavalo, Ele parou. A Bíblia diz que Ele deitou azeite na ferida, Ele colocou atadura nas feridas. Sabe o que é isso? Ele se colocou no lugar de quem estava caído. E o modelo mais poderoso não é nem a parábola do bom samaritano, é a própria realidade do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ei, Jesus não pagou com dinheiro a nossa salvação. Jesus não nos salvou com dinheiro. Jesus não nos salvou com comida. Jesus não nos salvou com qualquer outra coisa, senão doando-se, entregando-se na cruz do Calvário. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não falou uma palavra bonita, Ele se entregou por inteiro. Não foi uma mão estendida, foi sangue que escorreu no madeiro. Foi sangue, foi sacrifício, e o mínimo que nós podemos fazer é parar e olhar para quem está à nossa volta. Tem gente que está passando fome, tem gente que está perdendo alguém da família, e eu preciso, escuta, eu preciso aprender com Jesus, eu preciso parar, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso ter o azeite que sara a ferida, eu preciso ter a atadura que tampa a ferida que está exposta. Enquanto tem muita gente tentando ferir, expondo as feridas, chamando para cima para ver a dor, para ver a doença. Não, eu tenho que apresentar a cura. E eu conheço alguém que cura, eu conheço alguém que transforma, eu conheço alguém que liberta, eu conheço alguém que faz, eu conheço, e você também. Esse é o momento de a gente fazer alguma coisa de verdade. Esse é o momento da gente parar e se importar de verdade, sentir a dor do outro, se colocar na pele do outro. Sabe, se eu estou comendo bem, mas tem alguém passando fome do meu lado, peraí, dá para dividir a porção, dá para todo mundo. Ei, se tem alguém passando necessidade, Provérbios vai dizer: não vire as costas para quem está precisando de socorro. É o homem mais sábio do mundo dizendo: ei, não finja que está tudo bem se tem alguém morrendo ao seu lado, cuidando. Sabe, é a hora de a gente parar, é hora de a gente mostrar que somos cristãos, sabe, sem ter uma placa, sem ter uma bandeira. É hora de a gente colocar a mão no arado, é hora de a gente colocar os nossos ombros debaixo da cruz de quem está precisando. É a hora de a gente fazer a diferença. A Bíblia vai dizer que o bom samaritano deitou azeite na ferida, tampou a ferida. A Bíblia diz que ele colocou no seu cavalo, levou para uma estalagem, pagou o tratamento e disse: se tiver alguma coisa mais, eu vou voltar e vou pagar a dívida dele. Sabe,
A gente não é o bom samaritano. A gente é aquele que estava caído na beira da estrada. A gente está longe de ser o bom samaritano nessa história. A gente é aquele que estava ferido, caído, machucado. E o bom samaritano é Jesus, que parou na margem da nossa estrada, atou as nossas feridas, curou as nossas feridas, nos levou para dentro de casa, nos protegeu. Nós fomos sarados e chegou a hora de sermos a fonte de cura para a vida daqueles que estão feridos na beira do caminho, para aqueles que estão precisando de socorro exatamente agora. Ei, tem pão na mesa para dar, tem alimento na mesa para compartilhar. Se você puder, faça agora. Não é hora de parar, não é hora de se esconder. Sim, é hora de ajudar aqueles que precisam. Chegou a hora de sentirmos aquilo que os outros estão sentindo na pele. Posso te dizer uma coisa, meu lindo? Tá na hora de a gente parar de julgar os outros. Tá na hora de a gente parar de ser juiz dos outros, juiz de histórias, juiz de cenários. Não. A gente não tem autoridade para ser juiz de ninguém. A Bíblia não autoriza a gente julgar as pessoas. A Bíblia diz que a gente pode julgar os frutos, mas está cheio de gente ferindo pessoas porque não consegue se colocar no lugar de quem está sendo alvo. Ei, a gente não é juiz de ninguém. A gente tem que ser então aquele que está andando na estrada com azeite e atadura. E em nome de Jesus, se passarmos por alguém ferido, nós não seremos indiferentes. Nós iremos descer do nosso cavalo. Nós deitaremos azeite, colocaremos atadura e não abandonaremos no meio da estrada. Nós não abandonaremos ninguém no meio do caminho, porque é isso que se espera e é o mínimo que alguém que serve Jesus pode fazer. Foi para isso que nós somos chamados. Nós temos que sentir para poder ajudar. Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que milhões de pessoas sejam despertados neste tempo, que milhões de pessoas sejam despertadas a ser aqueles que param, que ajudam, que seguem aquele que é o teu modelo, Senhor Jesus. Jesus, no tempo que tem tanta gente ferida, não nos permita ser aqueles que continuam a ferir os outros, a machucar, Senhor, os outros. Jesus, não haverá palavras de dor, não haverá palavras de sentenças da nossa boca. Senhor Jesus, nós iremos ser aqueles que irão parar na beira do caminho para socorrer aqueles que estão caídos, que foram julgados, colocados à margem, que estão passando fome, que estão passando necessidade. Nós seremos a mão do arado. Nós seremos, Senhor Jesus, aqueles que irão atar as feridas. Nós não iremos expor as feridas de ninguém. Senhor, nós seremos aqueles que irão colocar azeite, o azeite que purifica, o azeite que limpa, a atadura que protege e os ombros que levam para casa. Em nome de Jesus, Pai, se é o que o Senhor fez, é o que nós faremos também. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Não tem como ser, sabe, melhor do que isso. Tá muito bom. Eu espero que você na sua casa sinta exatamente aquilo que Deus está proporcionando para nós. A palavra, ela é viva. Eu não sei você, mas eu me sinto abraçado pela presença de Jesus de uma maneira que eu não sei explicar.
mas há uma paz que domina o lugar, há uma paz que domina o ambiente. E que essa paz domine o seu coração, que você seja alcançado por esta palavra. Mas eu quero te pedir um favor antes. Eu sempre tenho que fazer isso. Olha, os irmãos, o povo clama. Compartilha, curte o vídeo, comenta, manda para os amiguinhos. Eu fico tão feliz quando eu vejo o pessoal falando assim: olha, recebi no grupo da empresa. E isso evangeliza aquele povo sinistro. Manda no grupo da família, nem que seja como indireta, mas manda. Porque assim a mensagem vai mais longe. E o nosso desejo é que alcance cada vez mais pessoas. Então, se inscreve, ativa o sininho e vamos para a mensagem. O texto é de João, capítulo de número 4, versículo de número 6. Mas antes de ler, eu quero te contar um negócio. Quando eu tinha 19 anos, eu aceitei a Jesus. Fiquei apaixonado. Eu não comecei a pregar porque queria. Comecei porque não conseguia parar de falar. Apaixonei. Me lembro que naquele momento da vida eu estava na faculdade. Fazia direito. E eu tinha acabado de criar uma palestra chamada Não Perca o Foco. Eu era muito metido, porque meu sonho era ser professor universitário. E eu pensava comigo: como que eu vou ser um professor de faculdade? Pobre. Meus pais não tinham nenhuma influência naquela universidade. Não tinha o QI. Quem indique. Então pensei: vou ter que construir um caminho sozinho. E fiz um projeto onde eu dava uma palestra para todas as turmas de direito que entravam na faculdade, para falar sobre as matérias propedêuticas do que as pessoas iriam ouvir. E eu estava só no segundo semestre, mas eu parecia que estava no 10º, porque eu tinha estudado bastante. E eu me lembro que aquilo virou um outro projeto, um projeto social, onde eu ia nas escolas para falar com alunos que estavam com alto índice de reprovação. Então essa era a minha realidade. Eu fazia porque tinha um desejo de ser um professor, mas aquilo estava virando um ministério e eu não sabia, sabe? E um dia, talvez um dos primeiros que eu dei uma palestra num colégio público de alunos que iriam reprovar, eu me lembro que eu olhei aqueles alunos e pensei assim: bom, como pode? São tudo muito inteligentes, eles falavam bem, conversavam, articulavam. E eu fiquei pensando: por que eles estão com um problema para passar de ano, né? O que acontece? Eu perguntei para a professora: eu posso conversar com eles no final, individualmente? Um minutinho, eu quero só fazer algumas perguntas. E a professora falou: pode fazer. Não é a minha área, eu não sou psicólogo, mas eu só queria conhecer mesmo. E eu perguntei: oi, tudo bem? Qual que é o teu nome? A pessoa falava. E aí as histórias eram todas muito parecidas. Todos que estavam ali, na maioria, estavam dentro de uma família desestruturada emocionalmente. Os pais separados, e aquilo era só reflexo, na verdade. Mas teve uma história que acabou com o meu coração. A menina falou: Dave, a minha mãe me rejeitou. Eu falei: sério? Como assim? Ela falou: a minha mãe um dia falou para mim nos meus olhos, dizendo que ela não queria que eu tivesse viva, e que ela não me amava. E aí, obviamente, ela chorou, eu também. Abracei ela, mas sabia que aquele meu abraço não era suficiente, porque eu era só um garoto dando uma palestra, e o que faltava para ela era uma mãe que a amava. Engraçado imaginar que tem alguém que tem coragem de chegar para uma criança e dizer: olha, eu não te amo, eu não queria que você tivesse vivo. Para uma criança o impacto é muito maior, porque a palavra amar, o verbo amar, está sendo descoberto. Então ela aprendeu sobre o amor da maneira mais perversa que existe, porque quem deveria dar negou o amor a ela. E o resultado, ela era uma garota que tinha muitos problemas emocionais e que provavelmente iria reprovar. E sabe,
a nossa perspectiva de amor, ela é muito filtrada pelas experiências que nós temos. Quando a gente fala de Jesus, e a minha missão é falar de Jesus, existe uma palavra que é meio que uníssona. Ele é Pai. Você já deve ter ouvido. Ele é Pai. Só que milhares de pessoas foram rejeitadas justamente por essa figura. Pela figura do Pai. Pela figura de quem deveria zelar pelo amor e amar. Então a conjectura de amor, ela é totalmente pervertida. Ela é nuviada. Então o sentimento de rejeição basicamente está enraizado no coração de muita gente. E as decisões são resultados de um sentimento errado. Eu vou deixar bem claro isso com a palavra. Escute. O texto é de João, capítulo de número 4. Você vai descobrir os efeitos que isso tem e talvez identificar que algumas coisas que você fazem tem a ver justamente com algo que está aqui dentro e que filtra a forma que você enxerga Jesus e o amor dele. Olha, João 4:6 diz o seguinte: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era quase meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. Jesus disse a ela: dá-me água de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ele estava sozinho. E disse, pois, a mulher samaritana: como eu, sendo samaritana, vou dar água para um judeu? Amém. Há um texto nos evangelhos que diz que Jesus, antes de chegar à cidade de Samaria, ao poço de Jacó, pediu que os seus discípulos entrassem na cidade adjacente para pegar comida. Ou seja, esse encontro com Jesus não foi um acaso. Esse encontro com Jesus foi planejado por Jesus. Ele sabia quem encontraria no poço. É muito maravilhoso imaginar. Jesus já sabia a história inteira. Já sabia quem estaria no poço. Só que os motivos do horário, dos efeitos dessa história, elas precisam ser, colocadas à luz. Porque uma mulher não iria no poço meio-dia se ela se sentisse normal. Ela está indo no horário mais quente do dia por um motivo. Ela não quer ser enxergada por ninguém. Ela não quer ser vista, ela não quer ser encontrada, porque na cabeça dela o valor dela não existe. Ela não sabe mais quanto ela vale. A vida que ela decidiu viver o fez entrar em relacionamentos que se perderam ao longo do tempo, e ela já estava no 5º marido, então estava tudo errado a vida dela, estava um caos. Então a Bíblia diz que ela está na hora mais quente do dia no poço, porque ela não está vivendo, ela está se escondendo. Ela não está querendo de verdade, matar a sede. Ela está fazendo o que dá. Não era um bom horário para aquilo, mas agora começa a melhor parte da história, porque a Bíblia diz que Jesus apareceu. Pronto. Se tem alguém que sabe o que acontece, você pode já dizer assim um sucinto: glória a Deus. Então eu vou dizer de novo. A Bíblia diz que do nada Jesus apareceu. Jesus chegou, maravilhoso, extraordinário, sozinho. Por que sozinho? Porque tem coisas que Jesus não vai usar eu para falar com você. Os discípulos não serão necessários, e se chegarem, talvez serão até o motivo para a conversa não rolar. Tem coisas que Jesus vai resolver sozinho.
dentro do nosso coração, olhando nos nossos olhos, com a gente. Tem coisas que Deus fala no público, tem coisas que Deus resolve no secreto. Amém? Então Jesus chegou, essa mulher está tirando água, e ele disse para a mulher: você pode me dar água? E a mulher, espantada com aquele homem pedindo água, disse: como assim? Você sabe quem eu sou? Eu sou samaritana. O que ela está dizendo para Jesus? Eu não tenho valor nenhum para vocês. Vocês são judeus, e judeu não bate com samaritano. E outra coisa, ela está querendo assim: querido, não é um bom momento para falar comigo. Eu só quero pegar água e eu quero vazar. Eu não quero que ninguém me veja aqui. Eu não estou num bom dia, eu não estou num momento bom. E aí Jesus disse para ela: não, linda, na verdade, se você soubesse com quem você está falando, não seria eu que te pediria água, você me pediria água. E a água que eu te der e você beber, nunca mais você vai ter sede. E isso é a história de nós. É a nossa história. Porque nós não sabemos do nosso valor até que Jesus aparece. Nós não sabemos quanto valemos até o dia que a gente conhece Jesus. Enquanto Jesus não entra, bebê, você tem uma percepção completamente equivocada do seu valor. E a gente só vive uma situação, uma sociedade tão doente porque não se sabe o valor que você tem. Eu vou ser mais específico. Você conhece a expressão amor bandido? Amor bandido. Gente que se entrega a paixões que a ferem. Você já viu isso? Tem gente, tem mulheres que apanham dos maridos, e elas vivem como se aquilo fosse comum. É como se a vida para ela é aquilo, e é o que ela merece, porque ela não sabe o valor que ela tem. Quem não sabe quanto vale, qualquer preço oferecido serve, qualquer proposta corrompe, qualquer sentimento nos rouba, qualquer acusação nos fere, qualquer, palavra de maldição nos atinge, porque não sabemos o nosso valor. Agora, quando sabemos o nosso valor, quanto valemos para aquele que nos comprou, aí, bebê, aí fica diferente. O barquinho muda de direção, porque quem sabe o preço que vale não se entrega em qualquer proposta. Sabe por que tem gente que se entrega aos vícios da vida? Porque não sabe quanto vale. Sabe por que tem gente que se entrega ao pecado de uma vez? Porque não sabe quanto vale. Não sabe quanto vale. Quanto você acha que você vale? Quanto vale a tua paz? Quanto vale você? Sério, de verdade, se fosse dar um preço, qual seria o seu preço? Se você estivesse numa prateleira, qual seria o preço seu? Você estaria nos produtos nobres, ou você estaria na promoção? Você estaria na prateleira do que ninguém pega? Porque normalmente a nossa percepção, e eu não estou falando de algo com o ego inflamado, eu estou falando de Jesus. Você vai entender já já. Mas entende, quando o apóstolo Paulo disse: porque fostes comprados por alto preço, ele está dizendo o seguinte: talvez para você não valha nada, talvez para o outro seu valor é efêmero, mas para quem pagou, custou o filho. Agora, a questão é, a gente só percebe o valor quando olhamos para Jesus e o que Ele faz. A gente só percebe quando Ele entra na história. Então, me permita deixar Ele entrar na história. Me permita, porque é só isso que eu sei fazer na vida. Eu só consigo falar dele. Então, porque Ele entrou,
E eu também não tinha muita noção de quanto valia, e vivia qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque não sabia o preço. Não sabia. Então tinha muita vergonha dele, tinha muito medo dele, e estava muito filtrado por informações equivocadas sobre Jesus. Então a minha vida com Jesus se resumia assim: eu sou alguém que ele não quer, que ele não vai usar, que eu não sirvo para ele, porque ele é maravilhoso, ele é demais. Eu sou o Dave, tadinho. Ainda sou, para mim. E aqui a gente olha na Bíblia e a gente identifica claramente em todos os personagens quem se sentia amado, o que vivia, quem não se sentia amado, como era a sua história. Quem ficar tentando o tempo inteiro provar, sabe, provocar, é carência. O nome disso é carência. Você conhece alguém carente? Sabe, a pessoa que fala assim: tu me ama. Você conhece alguém? É você? Qualquer coisa que acontece, porque Deus não me ama, porque é carência. Na palavra tem uma palavra que resume carência, é ahabab, vazio, falta alguma coisa. E aí tem uma história a mais para a gente fechar junto, que é o leproso. O leproso é a mesma coisa da mulher. Não queria estar onde estava, mas como a multidão passou, ele estava perto, aproveitou o ensejo. E a Bíblia diz que quando ele chega perto de Jesus e diz que precisa ser purificado, Jesus trata ele de maneira diferente do que a gente imagina. O leproso imaginou que seria excomungado, expulso, sabe, escorraçado, talvez até apedrejado pela condição que o tinha, porque a doença era contagiosa. Mas a Bíblia diz que Jesus não fez isso. A mulher do poço de Jacó pensou que seria humilhada por Jesus, escorraçada por ele. Jesus não fez isso. A mulher do fluxo de sangue pensou que ia ser humilhada, envergonhada. Sabe, Jesus não fez isso. Os cegos que estavam sendo calados pensou que Jesus os mandaria calar. Jesus não fez isso. E esse é o problema nosso, porque a gente olha para os que os outros fazem e pensamos que Deus faria da mesma maneira. Medimos o amor de Deus com as nossas experiências. Então, a partir de agora, quando alguém dizer que Deus é pai, ele não é o seu pai terreno. Ele é muito maior, e o amor dele é incomparável. Ele não abandona, ele não rejeita, ele não exclui, ele não trata diferente, ele não tem filho preferido, ele não trata um melhor do que o outro, ele não ama um mais do que o outro. Ele é pai, só que não é o pai que a gente conhece, ele é muito melhor. Ele é perfeito em amar, ele é perfeito em cuidar, você entende? É muito maior. Eu vou dizer um negócio: a gente rejeita as pessoas. A gente é assim. A religião faz isso. A gente rejeita o A, a gente rejeita o B, e a gente diz: você não pode, assim você não consegue. E a gente está dizendo: não. A gente rejeita porque não é o que os nossos olhos gostam de ver, não é o que a gente quer, não é o que a gente acredita. Então a gente diz: não, Deus não te aceita. E a gente olha para a mulher do poço e diz: vaza daqui. A gente olha para o leproso e diz: não toca nele. A gente olha para os cegos e diz: cala a boca. E aí Jesus diz: menina, se tu beber dessa água, tu nunca mais vai ter sede. Aí ele chega no leproso e não só cura, como toca o leproso e muda a perspectiva do leproso. Ele não só não manda calar os cegos, como cura os cegos. Tudo aquilo que o mundo rejeita, aquilo que a gente tem agonia, não há nada que Deus não possa fazer e resolver e mudar a história. Porque tem uma coisa: Jesus rejeita algo. Ele rejeita,
só uma coisa: pecado. Ele rejeita o pecado. Mas posso te falar, quando ele chega, a transformação é tão profunda que quem descobre o quanto vale não se torna mais escravo do pecado. Só que a gente só vai saber disso se deixar quem se sente assim chegar perto dele. E eu vou te dizer para você, talvez essa seja a minha missão na vida: falar para quem ninguém gostaria de falar, chegar aonde ninguém gostaria. E eu até queria ser normal. Eu queria ser normal, ter um clube e pregar só no clube. Mas não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus vai naquele poço e conversa com aquela mulher, Jesus restaura algo dentro dela, o valor dela. O valor. Quando Jesus toca no leproso, Jesus não só cura o leproso, Jesus resgata o valor dele. Quando Jesus cura os cegos, ele não só faz o cego ver, ele restaura a visão do cego. Entende? Aonde isso acaba? Acaba de uma forma simples. Todo o evangelho, toda a história de Jesus é um plano. Você sabia? O nome que a gente chama é o plano de salvação. O evangelho é o plano de Deus para salvar o homem. O que se já havia perdido, o que já estava condenado, que não havia mais esperança. O evangelho é um plano de Deus para salvar o homem. Salvar o homem do pecado, salvar o homem do inferno, salvar o homem de si próprio. Só que aí Deus tem uma brilhante ideia. Precisava-se de um penhor, precisava de um preço, precisava de algo que fosse tão poderoso que somente um preço tão alto poderia justificar um perdão tão grande, que somente um preço tão alto poderia deixar tão claro o tamanho do amor. E esse amor era justamente para que eu e você não fôssemos escravos, para que nós não nos sentíssemos rejeitados e esquecidos por Deus, para que a gente não se entregasse, mas para que olhássemos no espelho e disséssemos: não, você não é o que o mundo diz sobre você, você não é o que o mundo plantou dentro de você, você é o resultado da perfeição do Criador. Ele fez você com as suas mãos, com as próprias mãos o formou e com o sangue dele te salvou. É maior. E aí, precisava de um preço. Alguém teria que morrer, alguém teria que ser o penhor. E a Bíblia diz que Deus se fez carne, habitou no meio de nós. E um dos textos que eu amo é João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo maneira que entregou o seu filho na cruz do Calvário para que morresse por mim e por você, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna.
por isso que eu não consigo aceitar quem acredita que Jesus não pode mudar a história, ou que Jesus não pode chegar na história, porque se sente às vezes menos do que um e outro. Porque eu sei quem eu era, eu sei o que Jesus faz. E uma das coisas mais incríveis da vida é saber que o preço que Jesus pagou por mim não foi para eu viver aqui só. O preço pago foi tão alto que não me dá o direito só de viver na terra, me dá o direito de entrar no céu. A mulher do poço saiu entrando pela cidade dizendo: eu conheci um homem que mudou toda a minha perspectiva, que mudou a minha vida. Eu não consigo dizer. A Bíblia diz que ela entrou na cidade anunciando o que havia acontecido. É como se aquele que estava se escondendo agora de repente sabe que tem voz. O leproso, a Bíblia diz que ele foi purificado. Se você olhar no original, o purificado que ele queria era para ter acesso ao templo. Ele queria voltar à comunhão, e a Bíblia diz que ele pôde voltar. Porque Jesus não só nos cura de doenças físicas, Jesus cura a nossa emoção, Jesus cura nossas perspectivas. Então, lindo, deixa eu falar algo para você. Se você se sente rejeitado, o menor, o pior, sabe? E talvez esse sentimento te aprisionou tanto tempo e você não consegue viver e se entrega a qualquer paixão, e qualquer proposta te compra porque o teu preço parece ser muito baixo. Então deixa eu te falar, lindo, você na verdade custa muito caro. Olha para mim, muito caro, para que você pudesse ouvir essa mensagem hoje. Alguém precisou morrer no teu lugar, porque a Bíblia diz que Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos ter a sua vida, a vida de Jesus em nós. Portanto, não aceite o que dizem ao teu respeito, não aceite carência como realidade, não se entregue a paixões que te desvalorizam e te desmerecem. Assuma o teu lugar no mundo, assuma o seu lugar na presença de Jesus, porque é o único lugar onde o nosso preço é correto. Ai, Jesus, é só contigo mesmo que a gente consegue se sentir amado dessa maneira. É só na tua presença que a nossa alma é curada, nossas emoções cicatrizam, e é só contigo, Jesus. Mas eu tenho noção de que pessoas precisam às vezes de curas mais profundas, precisam que o Senhor entre e intensifique algumas áreas da vida, porque algumas consequências às vezes já se impetraram e parece que agora o Senhor está chegando tarde. Mas o Senhor resgata o nosso preço, o Senhor nos faz lembrar quanto valemos, porque não fomos comprados por pouco valor. Sim, Jesus, teu sangue na cruz do Calvário foi por nós. É por isso, Jesus, que nós nos rendemos a Ti. E é por isso que nós precisamos tanto de Ti, porque aquilo que ninguém enxerga, o Senhor conseguiu ver em nós. Não havia nada em nós que o atraísse, Jesus, mas o Teu amor nos alcançou. E agora cremos que a Tua palavra é verdadeira, que quando o Senhor entra, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo.
em nome de Jesus.